Você acha que Deus esqueceu de você? Veja esta mensagem. Se você já olhou para o teto no meio da noite e pensou, Deus, o Senhor ainda se lembra de mim? Este vídeo é para você, não para quem está no topo, não para quem está numa fase de vitórias e testemunhos, mas para quem está naquele lugar silencioso, onde a oração sobe e parece não chegar a lugar nenhum, onde a espera já dura tanto que começa a aparecer abandono, porque há momentos em que o silêncio de Deus dói de um jeito diferente de qualquer outra dor. Não é a dor de um problema, é a dor de sentir que você foi esquecido por quem mais importa. Mas antes de você concluir isso, preciso te mostrar o que a Bíblia diz sobre esse sentimento, porque a Escritura não ignora essa dor. Ela a nomeia, ela a acolhe e ela responde. Escreva aqui nos comentários, Deus se lembra de mim. Não porque você está sentindo isso agora, mas porque é a verdade. E às vezes precisamos dizer a verdade antes de conseguir sentir ela. Isaías 49. A resposta de Deus para quem se sente esquecido. O povo de Israel estava exilado na Babilônia, longe da terra prometida, longe do templo, longe de tudo que os fazia lembrar que eram o povo de Deus. E ali, naquele exílio que parecia sem prazo para terminar, alguém verbalizou o que todos sentiam por dentro. O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Não era falta de fé, era dor real, dita com honestidade diante de Deus. E a resposta que Deus deu a essa dor é um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. Isaías 49:15 diz: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Deus usou a imagem mais forte que o ser humano conhece para falar de memória e amor. Uma mãe e seu filho recém-nascido. E disse, mesmo que esse vínculo, o mais profundo que existe, fosse quebrado, o meu não seria. E então ele completou no versículo 16, Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, gravado nas palmas das mãos de Deus, não anotado, não arquivado, gravado, como algo permanente que não apaga, que não some com o tempo ou com as circunstâncias. Você não é um número na fila de orações de Deus, você está gravado na palma da mão dele. José. Quando até os homens esqueceram, Deus não esqueceu. José passou por uma das sequências mais injustas registradas na Bíblia, vendido pelos próprios irmãos, levado como escravo para o Egito, acusado falsamente pela mulher de Potifar, preso sem julgamento. E, para completar, esquecido pelo copeiro que havia prometido lembrar o seu nome diante de Faraó. Em algum momento desse processo, qualquer pessoa olharia para a própria vida e concluiria, Deus se esqueceu de mim, e humanamente faria sentido pensar assim. Mas o texto de Gênesis em nenhum momento diz que Deus havia esquecido José, pelo contrário. Em cada fase daquele processo aparece a mesma frase, o Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. Na prisão, o Senhor era com José. No esquecimento, o Senhor era com José. Deus nunca estava ausente. Ele estava silencioso nos bastidores, preparando cada peça para o momento que José ainda não podia ver. E quando Faraó teve o sonho que nenhum sábio conseguiu interpretar, de repente o copeiro se lembrou. E José foi chamado. E em um único dia saiu da prisão para governar o Egito. O que parecia esquecimento era, na verdade, preparação. Deus não havia se esquecido de José. Ele havia guardado José para o momento exato. Ana. Deus ouve até o que não tem voz. Ana não conseguia ter filhos. Ano após ano subia ao tabernáculo. Ano após ano orava e chorava. E ano após ano voltava para casa com o mesmo vazio no colo e a mesma dor no peito. Em um momento de oração tão intensa que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, Ana derramou tudo diante de Deus, sem palavras bonitas, sem pedidos formais. Só dor,
colocada nos pés do Senhor. E o texto diz: o Senhor se lembrou dela. Essa frase simples carrega um peso enorme. Deus não havia esquecido de Ana durante todos aqueles anos de espera. Mas chegou um momento em que ele agiu, em que o que estava guardado foi dado, em que o filho prometido foi concebido, e o filho que nasceu daquela dor se chamou Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Deus nunca havia esquecido. Ele estava guardando o momento certo para uma resposta que teria impacto além do que Ana poderia imaginar. Davi, ungido e esquecido, mas não por Deus. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Jessé chamou 7 dos seus filhos. Todos passaram diante do profeta. Nenhum era o escolhido. Samuel perguntou: são estes todos os teus filhos? E Jessé respondeu que ainda havia o caçula, que estava no campo cuidando das ovelhas. O filho que nem foi chamado. O filho que o próprio pai nem considerou como possibilidade. Davi havia sido esquecido por sua própria família, mas não por Deus. Samuel disse: manda buscá-lo. E quando Davi chegou, Deus disse: este é. E ali, naquele campo distante, o menor dos filhos foi ungido rei. Ninguém havia apostado em Davi, mas Deus o havia escolhido antes de qualquer um o ver. Se você se sente o que ninguém notou, o que foi deixado para trás, o que nem foi chamado para a mesa, saiba, isso não diz nada sobre o que Deus pensa de você. Deus escolhe exatamente quem o mundo ignora. José, Ana, Davi, o povo no exílio. Todos viveram momentos em que o silêncio de Deus pareceu abandono. Todos chegaram a um ponto onde seria razoável concluir: fui esquecido. E em todos esses casos, Deus estava presente, ativo, preparando, guardando, movendo peças que os envolvidos ainda não podiam ver. Não é coincidência que a Bíblia registre exatamente essas histórias. É porque Deus sabia que nós também chegaríamos a esses momentos e quis deixar registrado, de forma que não desse para negar. Eu não me esqueço dos meus filhos. O Salmo 139, 17 e 18 diz: também para mim são preciosos os teus pensamentos, ó Deus. Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que os grãos de areia. Deus pensa em você, com frequência, com precisão. O amor que não tem fundo. Às vezes nós apenas ainda não enxergamos o que Ele está fazendo. Se quiser, ore comigo agora. Senhor, há momentos em que o silêncio parece abandono, em que a espera parece esquecimento, em que eu olho para a minha vida e não consigo enxergar a Tua mão. Mas hoje eu escolho acreditar no que Tu disseste, que eu estou gravado na palma das Tuas mãos, que Tu eras com José e és comigo, que Tu ouviste Ana e me ouves também, que Tu escolheste Davi e me vês também. Eu não fui esquecido. Eu sou Teu filho, Tua filha, e Tu nunca falhas com os Teus. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra chegou ao seu coração hoje, deixa o seu like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso agora. Escreva "Eu não fui esquecido" nos comentários. Quero ler a sua declaração. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma nova palavra toda semana. Você não foi esquecido. Você nunca foi.